Hoje a gente vai analisar um tema assim super importante, a responsabilidade por danos ao meio ambiente aqui no Brasil. Temos um material bem sólido para isso, né? A Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional do Meio Ambiente e também aquele decreto que detalha as multas e sanções administrativas. Ok, então, o nosso objetivo aqui é destrinchar como a legislação funciona para quem degrada o ambiente, ver as consequências administrativas, as criminais e, claro, a obrigação de reparar o dano. Exato. E o mais interessante, eu acho, é que no Brasil existe o que a gente chama de tríplice responsabilidade. Quer dizer, uma mesma infração ambiental pode levar a punições em três esferas diferentes, sabe? Administrativa, civil e penal. E uma não exclui a outra, elas podem correr juntas. Ah, interessante isso. Três frentes, então. Bom, começando pela administrativa, que imagino ser a mais do dia a dia da fiscalização, né? Como funciona? Isso. É onde os órgãos ambientais, tipo o IBAMA, atuam mais diretamente. O decreto que você mencionou, o 6.514, ele traz um cardápio, digamos assim, de sanções. Pode ser uma advertência, para começar. Mas tem multas, claro. E elas variam bastante, viu? Desde uns R$ 50 até 50 milhões de reais. 50 milhões. Nossa. É, e tem a multa diária também, que serve para forçar a pessoa a parar a irregularidade mais rápido, né? E além de mexer no bolso, o que mais pode acontecer nessa esfera administrativa? Bom, podem apreender equipamentos, produtos, até animais silvestres que estejam irregulares, e uma medida bem comum e forte é o embargo. Embargar uma obra, uma atividade que está causando dano. Tipo, se alguém está desmatando uma área protegida, uma APP? Exatamente. Destruir ou danificar floresta em APP, por exemplo, pode dar multa por hectare. O decreto fala de 5.000 a 50 mil por hectare. Ou, sei lá, construir ou operar uma fábrica potencialmente poluidora sem licença ambiental. Aí a multa pode ir de R$ 500 até 10 milhões. Depende da gravidade, claro. Entendi. Multas, apreensões, embargos. Mas e quando a situação é mais grave? Quando vira, digamos, caso de polícia mesmo? Pois é, aí a gente entra na esfera penal. A Lei 9.605, a de crimes ambientais, é que manda aqui. E a coisa fica mais séria. As penas podem ser de detenção ou até reclusão, além da multa criminal, que é separada da administrativa. E que tipo de crime a lei prevê? Ah, tem vários. Caçar animal silvestre sem permissão, por exemplo, destruir floresta de preservação permanente, que a gente já falou, ou causar poluição num nível tão grave que, sei lá, precisa interromper o abastecimento de água de uma cidade. Isso está lá no artigo 54. E a lei também considera circunstâncias que podem diminuir a pena, mas também outras que podem aumentar bastante. Certo. E essa responsabilidade penal, ela pega só as pessoas, os indivíduos, ou as empresas também podem ser processadas criminalmente? Olha, esse ponto é crucial e foi um avanço grande na nossa legislação. A Lei 9.605 prevê, sim, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, da empresa. Mesmo? E como funciona? Não dá para prender uma empresa, né? Claro, não dá, mas as penas são adaptadas, né? Multas pesadas, restrição de direitos, tipo não poder contratar com o governo, não receber incentivo fiscal. Pode ter também prestação de serviços à comunidade, como custear um projeto ambiental, recuperar uma área degradada. E em casos extremos, se ficar provado que a empresa foi criada ou usada só para facilitar o crime ambiental, ela pode até ser liquidada judicialmente. É o que diz o artigo 24 da lei. Entendi. Temos então as punições administrativas, as criminais, mas e o dano que já foi feito? Quem arruma a bagunça? Ótima pergunta. Aí entra a terceira esfera, a responsabilidade civil. A base para isso está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938. Ela estabelece o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer? Que não precisa provar a culpa. Exatamente. Não importa se a empresa ou a pessoa teve culpa ou intenção de poluir. Se a atividade dela causou dano ambiental, ela é obrigada a indenizar ou reparar, ponto. Basta provar o dano e o nexo, a ligação entre a atividade e aquele estrago. E tem prazo para cobrar essa reparação? Não tem. Esse é outro ponto fundamental. E o decreto mais recente até reforçou isso. A obrigação de reparar o dano ambiental é imprescritível. Pode passar o tempo que for, o dever de recuperar aquela área, de consertar o dano,
continua existindo e pode ser exigido na justiça. Nossa, imprescritível. Isso é muito forte. E qual o papel dos órgãos ambientais nisso tudo? Eles só aplicam a multa administrativa e pronto? Não, de forma alguma. Eles têm um papel central e uma responsabilidade bem grande também. Eles exercem o chamado poder de polícia administrativa. Ou seja, eles têm o poder e o dever de fiscalizar, de prevenir o dano e de agir para parar a degradação. Aplicar sanções administrativas, como o embargo que a gente falou, é parte disso. E se o órgão não age? Ou se o embargo é desrespeitado? Bom, se o embargo é descumprido, o órgão tem a obrigação de comunicar ao Ministério Público. Para quê? Para apurar se houve crime de desobediência, por exemplo. A omissão do órgão em fiscalizar ou agir também pode gerar responsabilização para ele mesmo, tá? E a própria exigência de licenciamento ambiental antes de qualquer atividade potencialmente poluidora já é uma ferramenta-chave de prevenção e controle. Então, pelo que a gente conversou, o sistema legal brasileiro tenta cercar a questão por vários ângulos, né? Com responsabilidades que se somam, administrativa, penal e civil. Uma estrutura bem completa, parece. No papel a estrutura é bem robusta, sim. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final. Se a gente tem leis tão abrangentes, com essa responsabilidade objetiva, sem precisar de culpa e com a imprescritibilidade da reparação, por que será que, na prática, a gente ainda vê tanta dificuldade para conseguir que os danos ambientais sejam efetivamente reparados? Onde será que está o maior gargalo? Fica aí a pergunta, né?